Existe um momento quase invisível que separa quem sonha de quem muda de vida. É um intervalo de silêncio entre o desejo e o ato, entre o plano e a primeira gota de suor. Você já sentiu isso? Já conquistou algo, um emprego, um título, um reconhecimento, e, no instante seguinte, teve a sensação de que algo ficou faltando? Esse tédio gelado, essa fome que o ouro não sacia. Saiba que antes de uma grande virada, a sua mente começa a mostrar sinais. São 3 códigos. Se você aprender a reconhecer e a responder a eles, aquilo que parecia sorte se torna costume. Aquilo que parecia destino passa a ser decisão. Vivemos numa era que celebra o ter como sinal de mérito. A cultura do acúmulo promete preenchimento, mas frequentemente entrega vazios. Pessoas constroem vitrines impressionantes e por trás delas há prateleiras cheias de promessas não cumpridas. Em muitos casos, o que você possui não preenche o que você é. Você pode ter uma casa enorme e uma catedral vazia dentro do peito. Pode ter seguidores e ainda sentir-se só. Esse é o diagnóstico. O prazer imediato foi confundido com plenitude. O impulso foi tomado por liberdade. E a tragédia é simples. Você alcança o que queria e descobre que o objeto não era a resposta. Era apenas prova de que você precisava de algo mais profundo. Não se trata de demonizar coisas boas. Não é pecado ter sucesso, conforto ou reconhecimento. O problema é quando essas conquistas substituem sentido. A história da humanidade está cheia de Midas, homens que tocaram tudo e viram tudo se transformar em brilho que não alimenta. É como comer ouro, pesado, inútil, incapaz de nutrir. Há outro caminho. Antes de virar a mesa da sua vida, antes do salto real, aquele que permanece quando a emoção passa, 3 códigos aparecem na sua mente. Eles não batem como martelo, chegam como sussurros. Eles vêm sob a forma de testes cotidianos. Reconhecê-los é o primeiro passo. Aplicá-los é o trabalho da vida. Os 3 códigos se anunciam assim. O primeiro diz respeito à rotina que você cultiva, disciplina. O segundo fala do que acontece quando a pressão sobe, domínio. O terceiro pergunta quem é o dono da sua história, Deus. Disciplina, domínio, Deus. 3 letras que formam um tripé. Cada uma tem função e limite. Juntas elas sustentam uma grande virada. Separadas tornam-se armadilhas. Disciplina sem direção vira fardo. Domínio sem transcendência converte-se em frieza. Deus mal compreendido reduz tudo à fórmula. Mas antes de explicar onde cada uma aparece, preciso que você faça algo simples, concreto e imediato. Se essa visão tocar você de alguma forma, se a ideia de um código capaz de transformar o ordinário em definitivo ressoou, escreva nos comentários. Eu tenho o código. Faça esse pequeno gesto público, não para o algoritmo, mas para si mesmo. Provoque sua própria responsabilidade. Agora, vamos entrar no primeiro código. Ele aparece cedo, quando o despertador insiste e o corpo pede mais 5 minutos. Ou quando você promete começar e encontra 1000 desculpas. Disciplina não é glamour. Disciplina é amor próprio em forma de rotina. É escolher o que o seu futuro eu agradecerá. Disciplina é a gota que perfura a rocha. Não é espetáculo, é fidelidade ao processo. Ela não se nota no flash de um evento, mas no acúmulo das manhãs. O campeão não nasce no pódio, ele nasce no quarto escuro, quando levanta enquanto o resto do mundo dorme. A disciplina é radical, porque exige trocar o imediato pelo duradouro. É um investimento e, como todo investimento, requer paciência e constância. Imagine um homem plantando um pé de árvore. No primeiro ano, se frustra com a ausência de sombra. No 10º, não se lembra mais da espera. Lembra-se apenas do frescor. A disciplina é esse plantio silencioso. Ela não tem o apelo do resultado instantâneo, mas desenvolve solo para frutos que resistem a estações adversas. Em termos espirituais, disciplina é fidelidade ao seu chamado. Pequenas ações repetidas que transformam intenção em identidade. Quando você treina sua atenção, seu corpo e sua agenda a fazerem o que importa, você cria músculo moral. O mundo chama isso de hábito.
Deus chama de formação de caráter. Há um teste simples que revela se sua disciplina é real ou apenas aparência. O teste do despertador. Não interessa quão cansado você esteja. Quando o alarme toca, há uma escolha. A maioria escolhe o caminho mais fácil: adiar, racionalizar, prometer começar depois. A minoria escolhe levantar. Levantar não é heroísmo cinematográfico, é decisão prática. É o primeiro movimento que desalinha a vida do vento do momento. Se você quer saber se sua disciplina vai sustentar uma virada, observe o padrão das suas manhãs por 2 semanas. Quem se perde nas manhãs, se perde no ano. Mas disciplina sem direção corre risco de ser inútil, ou pior, destrutiva. Você pode trabalhar arduamente num projeto que serve a um ego faminto de aplausos. Você pode esculpir excelência para exibir um troféu que, no fundo, serve à insegurança. Disciplina sem um norte transcendente vira automação de vaidade. Pense em uma usina que gera luz, mas com destino a frigoríficos vazios. A técnica está lá, a energia existe, mas o propósito de aquecer famílias não foi considerado. Assim, o esforço se torna mero desempenho. O desgaste não gera sentido. É por isso que a disciplina precisa de pergunta: para quê? Às vezes, a disciplina é celebrada como virtude isolada. Trabalhe duro e tudo vem. Essa narrativa é enganosa. Não nego que o esforço constrói competência. Nego que competência sozinha constrói vida. Sem direcionamento, disciplina é como a água que inunda a plantação errada. Abundância usada de forma cega. Lembro de uma imagem que vale mais que muitas explicações. O cemitério de intenções. São ideias e projetos enterrados, cursos pagos que nunca foram concluídos, livros começados e deixados, planos de mudança que permaneceram no esboço. O que distingue o túmulo de intenções do jardim cultivado é justamente a disciplina orientada. Você precisa regar o que é vivo, não enterrar o que já está morto. Como praticar disciplina com sabedoria? Comece por pequenas fidelidades, metas que sejam impossíveis de romper. O princípio é simples: escolha coisas que você não precise motivação para cumprir. Acordar, por exemplo, pode ser uma dessas pequenas fidelidades. Fazer a cama, outra. Escrever uma frase na sua caderneta, outra. 5 minutos de leitura, 5 minutos de alongamento. Essas micro-rotinas criam gravidade a favor do seu futuro. Elas não prometem transformação imediata, mas garantem que você esteja disponível para ela quando a oportunidade surgir. Assim, quando a grande virada bater a porta, você não será um sonâmbulo diante dela. Será alguém que já pratica pequenas vitórias. Há também uma disciplina do coração. Aprender a dizer não às coisas que roubam tempo sem devolver vida. Discipline a sua atenção. Em tempos de estímulos infinitos, atenção disciplinada é a moeda rara. Você não precisa responder a tudo. Você não precisa explicar cada escolha. Sinta o peso do seu tempo e obrigue-se a investir onde há retorno de caráter. Isso significa proteger blocos de tempo para trabalho profundo, desligar notificações, impor horários para descanso e oração. A disciplina cria limitação consciente, não para encolher sua vida, mas para permitir que ela cresça onde importa. A longo prazo, esse padrão de pequenas renúncias produz liberdade real. Mas atenção, liberdade real não é poder para ceder a todos os impulsos. Liberdade real é capacidade de fazer o que você deveria fazer, mesmo quando não quer. A frase que costumo dizer de outra forma é esta: liberdade é a habilidade de obedecer ao seu melhor eu. Se você vive guiado pelo prazer imediato, você é prisioneiro de desejos. Se você vive por disciplina, você é senhor das circunstâncias. Mas há uma linha tênue. Disciplina sem alma vira tirania sobre si mesmo. Então a pergunta volta: qual é a alma que orienta sua disciplina? É aqui que o primeiro código pede companhia. Permita-me ser prático. Se você quer testar sua disciplina nas próximas 3 semanas, proponho um protocolo simples. Primeiro, escolha uma janela matinal de 20 minutos que será só sua. Pode ser antes do café, pode ser depois, não importa a hora.
O importante é a regularidade. Nessa janela faça 3 coisas. Uma que alimente sua mente, leitura curta, um texto devocional. Uma que alimente seu corpo, movimento breve, alongamento. E uma que alimente sua vontade, uma tarefa pequena e clara. Escrever uma frase, preparar sua agenda, regar uma planta. Se em 2 dias você perder essa janela, examine a desculpa. Se for justa, ajuste. Se for preguiça camuflada, confronte-a. O segundo passo é tornar público esse compromisso com alguém confiável. Responsabilidade externa funciona como reforço. O terceiro passo, registre no final do dia um pequeno resultado. Não precisa ser épico, uma linha já basta. O acúmulo dessas linhas é o que muda um ano. Mas antes que você saia animado por um método novo, escute esta advertência. Disciplina pode ser usada para fugir de questões profundas. Há pessoas que constroem agendas e ignoram dor, que enchem dias para não olhar para a alma. Quando a rotina vira anestésico, ela perde santidade. Portanto, faça da disciplina um meio, não um fim. O objetivo não é encher o tempo com ocupação, é formar caráter e servir a algo maior. Pergunte-se sempre: essa disciplina me leva a quê? Ela me torna mais capaz de amar, de servir, de ser útil no trabalho e na família? As imagens ajudam a entender. A disciplina é a gota persistente que, ao longo de anos, modela a rocha. Ela também é o jardineiro que escolhe cultivar uma horta, em vez de comprar comida pronta. Ela é o capitão que mantém o curso em mares de distração. Mas se o capitão mantém o barco em rota para nenhum porto, a travessia será vazia. A disciplina dá competência. Sem sentido, transforma-se em mera eficiência para objetivos vazios. E aqui surge a tensão que precisa ficar na sua mente. Disciplina é necessária, mas não suficiente. Muitos começam o caminho pelo esforço e acreditam que o resto virá automaticamente. Não vem. Você pode disciplinar seus músculos, seu tempo, até sua conta bancária, e ainda acordar num domingo com uma sensação de missão perdida. Então a questão que se impõe agora é: quando a disciplina encontra resistência, aquele momento de crise, quando as emoções explodem e o sangue sobe, o que acontece? Você reage? Você domina? Ou você se deixa levar? Antes de responder a isso, quero que você repare numa coisa. A disciplina aparece nos primeiros capítulos da sua manhã. Ela testa sua intenção pela simplicidade do dia. O domínio se anuncia quando o ritmo acelera, quando há pressão, quando críticas chegam, quando o trânsito te empurra para dentro da raiva. E é aí que o segundo código entra. Mas não avancemos ainda. Fiquemos um tempo com o que foi plantado. Se você já começou a pensar em como ajustar suas manhãs, se já sentiu incômodo com a imagem do cemitério de intenções e quer sair dele, escreva de novo no coração: a minha vida pode ser diferente. Observe como o corpo responde. Esse incômodo é útil. Ele indica que algo em você está vivo. Agora deixe-me contar histórias sem inventar biografias. Imagine um atleta que treina sem um treinador. Ele tem disciplina, corre todos os dias, faz repetição após repetição, entra em forma. Mas sem um plano ajustado, sem feedback, ele pode treinar a técnica errada, consolidar um movimento que mais tarde o limitará. Disciplina investida sem direção técnica resulta em tempo gasto, não em progresso real. Transponha isso para a vida. Você pode repetir hábitos, mas sem um norte, esses hábitos podem apenas consolidar um padrão que serve ao seu ego, não ao seu chamado. O trabalho da disciplina sábia é alinhar prática com propósito. Outra imagem: pense numa orquestra. A disciplina são os músicos praticando escalas por horas. Sem maestro, tocarão bem notas, terão técnica, mas não produzirão a sinfonia. O maestro é aquilo que dá sentido à disciplina. Nos próximos blocos, vamos examinar quem na sua vida está apto a assumir esse papel. Será que você será seu próprio maestro? Será que um propósito maior, uma vocação transcendente, precisa assumir esse papel? Por enquanto, reconheça isso. A primeira virada começa por levantar quando o alarme toca, por honrar um compromisso pequeno e repetido. É feito de minutos, não de anúncios.
Talvez você esteja pensando agora: faço tanto e não vejo nada. Essa queixa revela onde a disciplina falhou em ser integrada com sentido. Você foi fiel a muitas coisas, mas talvez aquelas que não alimentam alma. Antes de desistir, experimente transferir uma pequena parte dessa fidelidade para algo que você considera eterno. Não para garantir recompensa, mas para que aquilo que você constrói não o trai quando o triunfo passa. E se você está cansado de tentativas que não duram, permita que eu seja direto. Pare de medir disciplina por intensidade e comece a medir por regularidade. Não é o pico que sustenta o ano, é a constância. Chega um momento em que essa prática diária encontra resistência externa. O colega que critica, o cliente que quebra o plano, a traição, a doença, a fila no trânsito. É aí que a disciplina encontra seu primeiro grande adversário, o impulso. O impulso quer reação imediata. A disciplina prepara o terreno. O domínio decide no calor do conflito. E aqui abatemos a primeira parte do nosso caminho. Você já reconheceu, sentiu o incômodo. Talvez tenha feito uma pequena ação. Levantado, escrito uma linha, decidido mudar uma manhã. Isso é real. Mas há algo mais a acontecer. Antes da virada, sua mente vai testar não só sua rotina, mas sua capacidade de não se render ao impulso. É um teste que aparece quando menos esperamos. Quem passa nesse segundo teste não apenas faz o que tem que ser feito, controla o que não deve ser feito. Segure essa imagem. Você, no meio do trânsito, com o coração batendo rápido, alguém fechando seu carro, e ali está a porta aberta para uma reação que pode arruinar horas de trabalho, reputações, paz. O primeiro código, a disciplina, já o colocou num caminho de manhãs melhores. O segundo, o domínio, perguntará: você é senhor das suas emoções ou refém delas? A resposta a essa pergunta decide se a sua disciplina se transforma em vitória duradoura ou apenas em rascunho de uma vida que podia ter sido. Não vou revelar tudo agora. O próximo passo exige que você reconheça a qualidade do que plantou. Se você plantou com tentação de exibição, prepare-se para colher inquietação. Se plantou com um norte que transcende aplauso, prepare-se para a resistência necessária à formação de caráter. E se neste momento você sente um incômodo saudável, aquela inquietação que não é culpa, mas convocação, deixe que ela seja motivo de ação. A disciplina que começa no quarto não pode morrer no primeiro conflito. Ela precisa ser confirmada no calor da pressão. Fique com essas duas imagens: a gota que, por anos, vence a rocha, e o capitão que mantém a rota em meio à tempestade. Ambas são formas de disciplina em ação. Ambas precisam de um destino. Amanhã, quando o som do despertador invadir sua manhã, faça este pequeno experimento. Levante sem desculpas. Em seguida, respire fundo. Mova o corpo. Escreva uma linha. Não decida o futuro todo. Apenas prove a si mesmo que você pode cumprir o que promete. Se você conseguir isso por 7 dias seguidos, algo naquela região do seu cérebro muda. Você começa a confiar menos em emoções e mais em compromissos. E nesse ponto, o segundo código começará a se mostrar. A prova não será exterior, será interna. Há uma última advertência antes que possamos avançar. Disciplina pode ser usada como fachada para evitar intimidade com Deus, consigo mesmo e com os outros. Não permita que sua lista de tarefas se torne substituto para a oração, reflexão e amor. Caso contrário, você apenas transformará a fé em calendário e vocação em checklist. A disciplina verdadeira amplia amor. Ela não o substitui. Lembre-se disso quando, nos próximos dias, decidir sacrificar tempo em nome de produção. Pergunte-se: esse sacrifício me aproxima de Deus, me torna mais disponível para servir, me liberta para o essencial? A sua resposta a essa pergunta abrirá a porta para o segundo código, o do domínio, e mais adiante para o terceiro, aquele que coloca Deus como centro e dá sentido a toda disciplina e controle emocional. Por ora, segure o que foi plantado. Observe os primeiros frutos que aparecem. E prepare-se. A mente que se prepara para virar a vida
não só aprende a levantar cedo, aprende a não brigar no trânsito, a não ceder à ira das pequenas ofensas, a não seguir cada vento de impulso. Mas para isso, você precisa estar pronto a enfrentar o que vem quando a pressão aumenta. E é justamente aí que tudo pode ganhar ou perder significado. Você já deu o primeiro passo ao ouvir essas palavras. O próximo passo é pequeno e visível. Escolha uma manhã para começar o protocolo de 20 minutos e cumpra. Se resistir amanhã, observe a resistência. Se vencer amanhã, celebre a fidelidade. O que faremos a seguir determinará se essa fidelidade se transforma em simples rotina ou em alavanca de virada. A disciplina abriu a estrada. Quem vai agora aprender a navegar nas curvas será dominância, e essa história ainda está por vir. A história do segundo código começa quando o termômetro da vida sobe. Já não é o alarme silencioso da manhã, é o calor do momento. O carro fecha você na rua. A mensagem que destrói um projeto chega no meio do expediente. A crítica vem com sarcasmo e o rosto que você ama fala palavras afiadas. É aí, nesse ponto de ebulição, que o segundo código sussurra. Quem comanda esse impulso? Disciplina havia preparado o terreno. Domínio pergunta se você é senhor do terreno ou escravo do incêndio. Domínio não é repressão. Não é empurrar para baixo o que sente até explodir mais tarde. Domínio é presença de espírito. É a capacidade de olhar para a emoção como um visitante, observar sem deixar que ela desemboque em ação automática que você vai lamentar. Pense na cidade fortificada. Muros não existem para sufocar a vida, mas para preservar o que é valioso dentro. O domínio funciona assim. Ele não mata a paixão, evita que a paixão destrua. Há duas formas de lidar com o calor: reagir ou reger. Reagir é permitir que o corpo e a língua ditem a sentença. Reger é dar nome ao que arde, criar espaço entre o estímulo e a resposta, escolher a ação que edifica. Essa diferença é a linha que separa quem se arrepende de quem aprende. O impulsivo, no calor, destrói relacionamentos, reputações e projetos. O dominador preserva o que foi conquistado com disciplina, porque sabe que o que se conquista fácil, se perde fácil. O que se domina com profundo trabalho interior, se mantém. O teste do domínio é cotidiano e pequeno, e por isso decisivo. No trânsito, quando um carro fecha o seu, há duas cenas possíveis. A cena do soco verbal, da buzina que empurra vingança, ou a cena do homem que respira, alonga um pensamento diferente e segue. A diferença entre as duas não é moral superioridade teatral, é prática. 1 minuto de paciência poupa horas de conserto. E não se iluda, não se trata só de evitar brigas. Domínio também é escolher não postar uma resposta inflamável, optar por ouvir em vez de interromper, não permitir que o medo dite sua estratégia de carreira. Ele aparece nos detalhes: cerrar a boca, manter o olhar no outro, respirar. Como se constrói domínio? Não cai do céu. É treino. Primeiro passo: nomear. Quando você sente a onda de calor, raiva, vergonha, ansiedade, diga para si mesmo: isto é raiva ou isto é vergonha. Dar nome dissipa o poder bruto do sentimento. A ciência e a tradição espiritual concordam. Nomear é distinguir. Distinguir é dominar. Em segundo lugar, retarde. A regra dos 10 segundos é simples e transformadora. Quando o impulso de responder vem, conte até 10. Se preciso, levante-se, caminhe. Tropece numa pausa forçada. Essa pausa não é covardia, é inteligência. Em 10 segundos, você evita a palavra que arrepende e ganha perspectiva para uma ação que constrói. Terceiro passo: reentrenar o corpo. Domínio é corporal tanto quanto é mental. O corpo tem memórias. Quem aprendeu a reagir fisicamente vai repetir o gesto. Pratique exercícios que o reprogramem. Respirações longas, relaxamento do maxilar, soltura dos ombros, mudança de posição. Num conflito, afrouxe o aperto do punho. Mude a expressão facial. Esses gestos desviam a corrente automática. Além disso, use rotinas que drenem a temperatura. Caminhar 5 minutos, lavar o rosto, beber água. Pequenas ações corporais reduzem a intensidade emocional e permitem escolha. Quarto passo:
construirá linguagem interna amiga. Em vez de "não vou permitir que ele me passe por cima", diga "vou agir para proteger meu trabalho sem destruir a relação". Reforços narrativos mudam comportamentos. O dominador fala consigo com firmeza e gentileza. Um treinador que orienta, não um juiz que condena. Palavras cortantes geram reações. Palavras sábias geram decisões. Há, no entanto, uma armadilha do domínio: a frieza. Domínio sem coração torna-se muralha fria. Pessoas que dominam sem compaixão parecem imperturbáveis, mas às vezes não sentem mais. Elas sacrificam relacionamentos para manter controle. Isso é domínio mal orientado que fecha portas. O desafio é manter calor humano enquanto se regula a resposta. A imagem do domínio ideal não é do gelo, mas da forja. O metal é aquecido e moldado. O calor não o consome, transforma-o em instrumento útil. Um erro comum é confundir domínio com hipocrisia. Fingir calma para manipular ou manter a aparência para esconder fraquezas não é domínio, é estratégia vazia. O domínio verdadeiro inclui verdade. Ele traz para a superfície o que precisa ser tratado. Reconhece ressentimentos, lida com expectativas frustradas, pede perdão quando necessário. Domínio torna possível a vulnerabilidade guiada, não a demonstração masoquista. Há ferramentas práticas que você pode usar já hoje. Primeiro exercício: a regra dos 10 segundos. Escolha uma situação que costuma acionar você. Talvez um comentário crítico no trabalho, talvez o filho que desobedece. Quando a emoção vier, respire, conte até 10 e nomeie a sensação. Depois decida uma resposta. Pode ser silêncio, pode ser uma frase de reconciliação, pode ser uma ação prática para reparar a situação. Anote o resultado. Repetir essa prática cria um reflexo novo. O corpo aprende a pausar, a mente ganha espaço. Segundo exercício, a lista de respostas alternativas. Antes de enfrentar sua habitual provocação, escreva 3 respostas possíveis que mantenham sua dignidade e a relação. Prepare-se para não improvisar no calor. A preparação neutraliza o choque. Terceiro exercício: treine o não automático. Muitas reações são instintivas. Treine não reagir a pequenos gatilhos ao longo do dia. Cada vez que você resistir ao impulso imediato, marque uma pequena vitória. Essas vitórias acumuladas tornam o domínio natural. Um exemplo prático. Imagine que você recebeu um e-mail ácido de um cliente. O desejo inicial é cortar e devolver a crítica com igual vinagre. A disciplina te colocou numa rotina de excelência. Mostrou competência no seu trabalho. O domínio entra e pede. Respire, nomeie a frustração, espere 10 segundos, responda com clareza sobre os próximos passos, não com raiva. O resultado: preserva a reputação, protege a paz e mantém portas abertas. A disciplina garantiu a execução competente. O domínio converteu isso em prudência estratégica. Mas quem comanda o que você sente quando a história toca feridas antigas? Às vezes, uma palavra aparentemente pequena desencadeia uma avalanche de memórias. Abandono, humilhação, fracassos. O domínio sozinho pode não ser suficiente para transformar a ferida. É aqui que o terceiro código começa a pairar no horizonte. Disciplina e domínio são necessários, mas há perguntas do coração que exigem outra resposta. Quem dá sentido às suas renúncias? Quem cura o que o controle não alcança? Quem dá alma ao seu esforço? Essas perguntas apontam para o terceiro código. Antes de avançar, faça um balanço prático do domínio na sua vida. Em 4 situações recentes como você respondeu, classifique as respostas: reação automática, resposta pensada, contenção fria ou ação com compaixão. Identifique padrões. Se encontrar repetidas reações de explosão, a regra dos 10 segundos precisa ser implementada com urgência. Se encontrar frieza, procure formas de reintroduzir calor e vulnerabilidade. O domínio equilibrado protege, preserva e aproxima. Quando falha, corrói. Agora vamos ao terceiro código.
Enquanto disciplina é a força repetida que molda e domínio é o freio que evita a destruição, Deus é a mão que dá propósito e orienta o uso de ambos. Sem Deus, disciplina pode virar técnica de sobrevivência. Domínio pode tornar-se gestão de repetições vazias. Com Deus, o esforço humano é integrado num sentido que transforma trabalho em ofício sagrado, rotina em ministério, controle em serviço. Imagine eletricidade sendo desligada. Lâmpadas acesas ficam vulneráveis, geradores correm, mas sem fio que conecte, a luz é mera ameaça. Deus é o fio que conecta a energia à finalidade. Não estou falando de mágica que garante resultados. Falo de sentido que enraiza a ação em algo maior que o ego. Quando você disciplina seu tempo por amor a algo transcendente, a fidelidade ganha dignidade. Quando você domina não apenas para a autopreservação, mas para proteger relacionamentos sagrados, seu controle ganha objetivo. Deus não substitui seus esforços, Ele os ordena. O que significa, no cotidiano, colocar Deus como o terceiro código. Começa com o cultivo de presença. Não se trata de liturgias complicadas, trata-se de aprender a trazer consciência de Deus aos pequenos atos. Antes de começar o dia que você já planejou, dedique 10 segundos para colocar tudo nas mãos dele. O resultado, o medo, a responsabilidade. Esse pequeno ato não é subserviência passiva, é reconhecimento de que há algo além de você que confere sentido. A presença de Deus não cancela a decisão, mas dá coragem para agir quando a motivação falta. Há práticas mínimas que funcionam como ancoradouros. Primeiro, a pausa de entrega. Em 4 momentos do dia, manhã, antes de uma reunião importante, antes de dormir e em crise inesperada, desacelere por 10 segundos e ofereça mentalmente o dia, o desafio ou o medo. Essa oferta simples transforma a ansiedade em entrega. Segundo, a pergunta orientadora. Antes de dizer sim a algo que consome sua vida, pergunte: isto me aproxima do que valorizo por fé? Se não, talvez seja um bom motivo para recusar. Terceiro, o exercício de gratidão que fecha o dia. Registrando 3 coisas pelas quais você agradece, você reorienta a mente para o que foi recebido e preserva a humildade. Deus, quando realmente reconhecido, redefine sucesso. O sucesso deixa de ser apenas número na conta ou aprovação social. Torna-se integridade, serviço, amor. Essa mudança de critério é crucial. Quando você trabalha por esse novo norte, disciplina deixa de ser escravidão ao desempenho e torna-se fidelidade. Domínio deixa de ser contenção para virar prudência compassiva. Também há riscos. Usar Deus como justificativa para inação ou para manipular. Não confunda fé com desculpa. Dizer Deus proverá não anula a necessidade de disciplina e domínio. Fé saudável caminha junto com trabalho gritante e com treino dos sentimentos. Deus não é um atalho. Ele é sentido e força que alinha seu esforço com propósito eterno. Permita-me articular como os 3 códigos se encaixam numa manhã inteira. Não de forma idealizada, mas possível. O despertador soa, você levanta. Isso é disciplina. No trânsito, alguém o irrita. Você respira, conta até 10, decide responder com prudência. Isso é domínio. Ao chegar ao trabalho antes de abrir e-mails, você dedica 10 segundos para entregar o dia a Deus e lançar intenção. Isso é Deus. Junta-se a isso a prática de pequenas fidelidades ao longo do dia. Uma pausa de leitura, uma mensagem de afeto, um recebimento sem julgamento. Ao entardecer, você revisa o que deu certo, o que foi violento, onde falhou e onde foi graça. Ao dormir, gratidão. Esse ciclo repetido transforma. Mas há algo que costuma bloquear essa integração: a pressa por resultados. Você implementa a disciplina por 2 semanas e, se não vê mudança visível, desiste. Você treina domínio em 3 ocasiões, e se o dano social não some, pensa que nada mudou. Não. O processo é cumulativo. O caráter não é produto de experiências espetaculares, é acumulado de pequenas decisões.
Quando a virada real ocorre, frequentemente ela chega silenciosa, quase imperceptível, mas sustentada por anos de escolhas humildes. Por isso o apelo é para o longo jogo, não para a glória de curto prazo. Chega o momento de aplicar isso a crises maiores: perda de emprego, morte de um ente querido, traição profunda. Nesses casos, disciplina e domínio não resolvem tudo, mas sem elas, a dor pode desestruturar a vida. Com disciplina, há rituais que mantêm dignidade. Com domínio, há espaço para processamento sem erupções destrutivas. Com Deus, há significado que permite superar e reconstruir. Em cenários de luto, você pode usar a disciplina para manter cuidados básicos do corpo, usar o domínio para evitar decisões impulsivas e usar a fé para não reduzir a perda a mero azar. A integração dos 3 códigos torna possível atravessar catástrofes sem perder humanidade. Voltando à linguagem prática, se você quiser testar a integração agora, aqui vai um protocolo de um dia, fácil de aplicar e poderoso. De manhã, 20 minutos de janela, leitura, movimento, ação útil, disciplina. No caminho para o trabalho ou no primeiro momento de tensão, a regra dos 10 segundos, domínio. Ao meio-dia, pausa de entrega de 10 segundos para colocar desafios nas mãos de Deus e pedir orientação. Deus. À tarde, escolha uma pequena tarefa para realizar sem distrações, disciplina aplicada. Ao sentir raiva, tristeza ou ansiedade, aplique a nomeação e a pausa, domínio ativo. À noite, escreva 3 linhas sobre o que você fez bem e uma gratidão. Terceiro código em perspectiva. Repita por 7 dias e observe mudanças sutis, menos arrependimentos, decisões mais limpas, ritmo mais sereno. A grande virada não é um evento único, é um padrão que se instala. Não espere que o mundo mude para você. Mude seu padrão. A pergunta que faço a você agora é direta. O que você fará nos próximos 5 minutos para confirmar que quer viver por esses códigos? Não deixe a resposta apenas no pensamento. Faça algo pequeno, concreto e público. Ligue para alguém e diga que está assumindo um compromisso. Anote no seu caderno, ajuste o alarme. Defina uma janela de 20 minutos amanhã. Pequenos atos marcam o início de transformações profundas. Você já fez o primeiro gesto quando recebeu esta mensagem. Ouviu, talvez sentiu incômodo, talvez recebeu convicção. Agora, a vez do gesto exterior. As decisões que importam começam por um movimento pequeno. Levantar da cadeira e puxar o celular para programar seu primeiro dia do protocolo é um ato de responsabilidade. Escrever para uma pessoa querida que será sua testemunha é um ato de coragem. Fazer um pequeno sinal de renúncia à pressa, talvez fechando uma aba nas redes sociais, é um ato de liberdade. Antes da convocação final, permito-me oferecer uma imagem que pode ficar com você. Imagine um barco no mar. A disciplina é o casco forte que resiste às ondas. O domínio é o timoneiro que corrige a rota quando correntes tentam desviá-lo. Deus é o farol que dá destino. Um barco pode ter casco e timoneiro e ainda assim vagar sem rumo se nenhum farol orientar. Do mesmo modo, sem o terceiro código, o trabalho e a contenção tornam-se manutenção sem missão. Mas com os 3, o barco encontra porto. Agora, a convocação. Decida. Não diga amanhã. A grande virada pede passos de coragem no presente. Nos próximos 5 minutos antes que a rotina te absorva, faça algo palpável que indique onde você quer estar daqui a 1 ano. Proponho 3 opções. Escolha uma e execute agora. 1. Defina o alarme para amanhã com a nota 20 minutos de leitura, movimento, tarefa. 2. Mande uma mensagem curta para uma pessoa de confiança dizendo: assumi praticar disciplina, domínio e presença de Deus. Quero que me segure nessa. 3. Abra seu caderno e escreva: hoje começo o protocolo de 20 minutos e a regra dos 10 segundos. Escolha uma e faça. Se você já escreveu nos comentários lá no início, eu tenho o código. Sinta-se na companhia de outros que também deram o passo. Se não escreveu, o gesto permanece simples e interno,
mas faça. A transformação começa quando o pensamento encontra a ação. Antes de encerrar, quero trazer uma advertência pastoral com afeto. Não use isso para se condenar. Se você falhou ontem, não descarte o caminho. O arrependimento real não é remorso estéril, é retorno ativo. Levante, examine, peça perdão quando necessário, recomece. A disciplina se reconstrói a cada manhã, o domínio se redesenha a cada pausa, a presença de Deus se renova a cada oferta sincera. A misericórdia divina sempre caminha lado a lado com o chamado à responsabilidade. Não há contradição entre graça e exigência, há complementaridade. Agora um convite final de comunidade. Se este conteúdo tocou você e deseja continuar crescendo com práticas que integram fé e formação do caráter, inscreva-se no canal e ative o acompanhamento. Aqui não prometemos fórmulas mágicas. Oferecemos caminhos, testes e companheiros de viagem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de sonambular pela vida e começar a virar de verdade. Seu gesto pode ser a faísca que acende a disciplina em outra pessoa. Que você consiga, nas manhãs e nas tempestades, levantar, pausar e entregar. Que sua vida não se converta em catedral vazia, nem em vitrine brilhante sem coração. Que a fidelidade do dia a dia, o controle sábio sobre o impulso e a presença de Deus, transformem seu trabalho em ofício e sua vontade em vocação. Vai seja alguém que, diante da virada, não é surpreendido como um sonâmbulo, mas recebe a oportunidade com mãos firmes e coração rendido. Que a paz que ordena o coração e o juízo do homem te acompanhem. Amém.